Graça e paz de Jesus Cristo. O texto da nossa meditação está em Atos dos Apóstolos, no seu capítulo 24, versículo 15, que diz assim: tendo esperança em Deus, como estes mesmos também esperam, de que há de haver ressurreição de mortos, tanto dos justos como dos injustos. Olha isso. Paulo, perante o governador Félix, no tribunal, fazendo sua defesa, ele nos fala aqui sobre escatologia, a doutrina de últimas coisas. Olha como é importante falar sobre isso nas pregações hoje na igreja. Paulo, quando tinha uma oportunidade de pregar, ele falava da volta de Jesus. Ele falava de algo que iria acontecer para a igreja ser arrebatada ou pós-arrebatamento de igreja. E aqui ele fala de algo que irá acontecer depois do arrebatamento da igreja, depois da igreja ser tirada. Ele fala assim: tendo esperança em Deus, ou seja, nós esperamos isso, nós cremos nisso, porque a Bíblia nos ensina. Como estes mesmos também esperam. Todos que aceitam Jesus como seu Salvador têm que esperar nessas promessas. De que há de haver ressurreição de mortos. Olha que interessante. E ele fala da ressurreição dos justos como os dos injustos. Então aqui ele está falando de duas coisas. A ressurreição dos mortos justos se dará momentos antes do arrebatamento da igreja, porque Paulo diz que aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, junto com eles, teremos os nossos corpos transformados e seremos arrebatados para junto de Jesus nas nuvens. Então a ressurreição dos justos, aqueles que morreram em Cristo, justificados pelo sangue de Jesus, por isso são justos, estes ressuscitarão momentos antes do arrebatamento. Primeiro ponto. Paulo falando de momentos antes do arrebatamento da igreja, a ressurreição daqueles que morreram em Cristo, dos justos justificados pelo sangue. Mas ele fala também que haverá a ressurreição daqueles que morreram como injustos ou ímpios, aqueles que morreram sem ter salvação. E esses estão morrendo desde a fundação do mundo, sem ter salvação, que Jesus nos ensina na parábola do rico e do Lázaro, que eles estão ali no lugar de tormento. Então, desde o começo do mundo, todos aqueles povos, nações que morreram e estão morrendo ainda hoje, sem ter Jesus Cristo como seu Salvador, esses ainda irão ressuscitar. Aqueles que morrerem na grande tribulação, depois que a igreja for tirada, que morrerem injustos, não crendo em Jesus, esses também irão ressuscitar. Durante todo o período, até o tribunal de Cristo, que é no final do milênio, todos aqueles que morrerem sem Jesus Cristo irão ressuscitar dos mortos. Então os justos ressuscitarão antes do arrebatamento, e todos os que morreram como injustos, considerados injustos, por não serem justificados pelo sangue de Jesus, que no Antigo Testamento falava do sacrifício dos animais, do cumprimento da lei, da obediência a Deus, que foi revogado com Jesus Cristo entregando sua vida na cruz, fazendo sacrifício mais do que suficiente. E Paulo diz que o fim da lei é Cristo. E toda a lei se cumpre no amor. E Cristo diz: um novo mandamento vos dou, que amais uns aos outros como eu vos amei. Ou seja, o mandamento de Cristo é melhor do que o mandamento da lei antiga. Porque ele cumpre a lei e revoga. E nos deixa um novo mandamento. É bem claro, Paulo fala: o fim da lei é Cristo. Agora nós estamos no período da graça de Deus. E isso é maravilhoso. Então nós temos que entender que todos que morrem sem ter Jesus Cristo, que depois que Jesus morreu e ressuscitou, aqueles que morrem sem confessar Jesus como seu Senhor e Salvador, aqueles que morrem sem fazer parte da igreja, aqueles que morrem sem estar em comunhão na igreja, sem estarem ceando na igreja, esses morrerão como injustos.
e irão ressuscitar no dia do trono branco, no final do milênio, para serem condenados à segunda morte, para serem lançados no lago de fogo e enxofre. Então Paulo, no momento ali que ele está pregando, fazendo a sua defesa diante de Félix, ele está pregando e ensinando sobre escatologia. Olha como isso é importante. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus Cristo.